Canção da Natureza, Caena e João Nunes Maia. 2. Sinfonia de Abertura. Fui a mãe de Caena, gerada nas minhas entranhas, por graça de Deus. Quando na juventude, era menina impulsiva e arrogante, parecendo que da sua própria pele irradiava um destemor incomparável. Nunca se viu, na sua feição de firmeza, sinal algum de medo. No entanto, desfazia-se em carinho diante de crianças e velhos, tendo noção da justiça desde seus primeiros anos. Nunca respondeu mal a nós, seus pais, mesmo que estivéssemos errados nas nossas medidas, mas com o passar dos dias mostrava-nos o outro lado dos assuntos, de maneira que aceitávamos sorrindo e trocando afeições. Nem o próprio tempo conseguia tirar de Caena seus ideais pela paz dos outros e pelo bem-estar geral. Tinha, nos seus primeiros entendimentos, que todos eram iguais, com os mesmos direitos, e foi nessa amplitude de noções das leis do Senhor que chegou a ser rainha de várias tribos, como a dos bárbaros dos Montes Urais. Caena falava sempre da independência dos povos e, igualmente, da liberdade individual das criaturas humanas. Enfrentava uma multidão enfurecida quando necessário, sem violência, acalmando-a apenas com seu verbo inflamado pela honestidade de sua própria vida. Caena chorava ao ver uma criança sofrer e, por vezes, colocava-a em seus próprios braços. Emocionava-se junto à grandeza de um idoso quando enfrentava a vida, mesmo sem o corpo obedecer, e tinha sempre uma palavra de carinho para todos. Tinha energia e juventude para que esta não saltasse fora do caminho traçado pela brandura e entendimento das experiências dos ancestrais, escolhidos como mestres das tribos. Amava a natureza desde pequena, pela intuição que os céus lhe despejavam no coração sensível. Às vezes eu temia pela sorte da minha filha, dada a coragem com que ela enfrentava os que perseguiam as outras tribos, mas, no mesmo momento, eu confiava nos seus ideais com a certeza do coração de mãe. Encontrei Caena muitas vezes na sua mocidade, beijando as flores nos campos, sem que pudesse interromper as lágrimas. Amava os animais e os tratava como criaturas de Deus. Não comia carne de espécie alguma. Deparei muitas vezes com ela olhando para mim, quando eu triturava as criaturinhas inferiores, e com seus grandes olhos parecia me falar coisas ininteligíveis, que hoje compreendo, envergonhando-me, pois aprendi que quando comemos os irmãos menores, introduzimos elementos nocivos nos tantos corpos com que, por necessidade, nos revestimos. Devemos nos lembrar da lei que sempre se encontrava revestida de luz. Não matarás. Caena sempre me ensinou que tudo, na verdade, tem vida. Entretanto, os frutos, quando maduros, já se encontram na disposição de doar seus alimentos para os homens, assim como para os pássaros e animais. Isso é não matar, a não ser quando os tiramos verdes. Assim acontece com as sementes, o mel das abelhas, as verduras, os tubérculos. Lembremos, dizia ela, que a terra é nossa mãe no esplendor da natureza. O carnívoro herda do animal a agressão. Por que matar os pássaros para comermos? Gostaríamos de ser mortos para alimentar alguém? As guerras são heranças dos bárbaros. É o animal ainda dominando o homem. É a ignorância ainda solidificada nas entranhas dos sentimentos das criaturas, onde comandam o orgulho e a prepotência, o egoísmo e o ódio. A vida nos pede outro posicionamento ante a própria vida.
Caena viveu no ano 700 depois do Cristo e foi trucidada pelos árabes. Era conhecida no meio do seu povo por Dâmia, pois profetizava muitas coisas e curava enfermos. Foi abandonada pelos seus partidários e levada ao campo de trucidação sem reclamar e sem gemer. Ali foi oprimida na sua intimidade. Eles eram hábeis na violência. Escarraram na sua face heróica, furaram seus olhos, que sempre despejavam esperança nos atribulados e que, para mim, doavam vida, enquanto as incompreensões me assomavam. Arrancaram-lhe as vestes, chicotearam o seu corpo musculoso e lindo, filho do meu, mas não tiraram dos seus lábios grossos um som sequer de revolta. Parecia entregar seu destino à natureza, a quem sempre chamara de mãe. E o pior de tudo é que eu, do mundo espiritual, assistia a todo aquele espetáculo nefando, movido pela ignorância. Seu corpo deslizava no chão como um quilango, acompanhando o tropel dos animais. Notei em certo momento que ela estava ácele ante a natureza em flor e a harmonia da vida. Pareceu-me que eu ia morrer de novo, mas uma força poderosa me impulsionava para assistir o que eu não queria ver. Veio então a recordação que eu não desejara. Regressei ao passado, me vendo gritando e aplaudindo a crucificação do Cristo e sentindo prazer no sofrimento de Maria. Que dor sofri no coração de mãe para aprender a sentir a grandeza daquele que é a luz do mundo e o guia da humanidade, para descobrir a excelsitude de Maria, mãe do Divino Mestre. Estou sentindo e visualizando-me diante de muitos leitores que certamente são almas já entendidas e procuram, como temos observado, viver o Evangelho do Nazareno Divino, e eu lhes peço, pelo que já sei da vida, para não odiar, mesmo sendo odiados. Não devemos matar, mesmo que caminhemos para o matadouro. Não devemos injuriar, mesmo sendo injuriados. Não devemos usar de violência, mesmo sendo violentados. Não usemos de ingratidão, mesmo encontrando ingratos. Sabem por que falamos assim? Por termos encontrado o caminho do amor na pureza das suas irradiações emanadas por Jesus, o Cristo de Deus. Caena é uma das rainhas da natureza que a entende e se faz entender por ela. E é nessa alegria jovial que ela descreve esse livro, no qual põe o coração a falar e a inteligência para escrever na plenitude de seu amor. Não pensemos nem alimentemos a ideia de que estão os homens entregues ao destino, como se pensa que o destino é, sem direção. Como nos enganamos? Os dois mundos se interligam num só ideal, o da perfeição, o de acordar as forças de vida que moram dentro de nós. Os homens estão cercados na terra com laços de luz dos céus pelos processos da natureza. Não devemos destruí-la. Façamos a nossa parte no que fomos chamados a fazer. Conservemo-la, porque ela nos fornece vida constantemente em nome do amor daquele que fez a própria vida. As bênçãos de Deus nos facultaram a comunicação entre os homens, mesmo sem eles perceberem, pois ela existe em todas as filosofias e religiões. Como também não podemos esquecer dos que ainda não creem em algo depois do túmulo. Seus pensamentos, de vez em quando, são acionados com ideias renovadoras. A natureza age do mesmo modo. Todos os reinos nela existentes se comunicam na graduação que alcançaram na escala da evolução. Isso é muito belo, é harmonia em pleno movimento. Este livro deve falar a todos pela vibração dos assuntos nele ventilados. Vejamos as águas, que sublimidade da criação,
na simplicidade de sua composição, é a base da vida na terra. Foi o seio de mãe que deu condições à semente divina de se tornar vivente. Observemos o ar que renova na sua circulação pelo planeta, em perpétua doação para as criaturas, em intercâmbio com a vegetação. Enfim, os reinos da natureza se intercambiam na plenitude do amor de Deus, pelo sopro de Jesus, para que vivamos em paz e procuremos nos instruir para compreender o amor. Vida é princípio de vida, por ser o hálito de Deus. Vamos, meus filhos, estudar mesmo os rudimentos da sabedoria universal pelas gotas de entendimento que Caena nos ensina nessas páginas. Essa simples fala é a introdução como sinfonia de abertura dessa orquestração da filosofia da vida que nos convida para o respeito às leis de Deus, para que nelas encontremos os caminhos para a felicidade. Desejamos para todos a firmeza no bem e o trabalho com amor em conjunto, porque o Senhor nos fez interligados por leis que nos garantem a vida. Desejamos paz a todos. Tabeta, Belo Horizonte, 23 de setembro de 1985.